Ao vivo? Ao vivo, boa noite, muito boa noite para vocês aí. Excelente quarta-feira para todos vocês. Eu sei que vocês estão acostumados com a minha presença aqui nas terças-feiras, mas essa semana foi uma semana um pouco diferente aqui. Então eu precisei mudar algumas coisas. A gente está aqui hoje na quarta-feira. Gente, quem está chegando por aí é Andréia, Dinheiro Rende Mais. O som tá muito alto, por favor, ajuda eu aqui. O som tá muito alto dessa música aqui de fundo. Se tiver alto, me avisa, por favor. Eu resolvi testar aqui, colocar um fundo especial aí para vocês. Então, se tiver um pouco alto aí, me avisa, por favor. Eu tiro aqui até eu conseguir acertar isso aqui. Mas vamos lá. Vou adiantar para vocês o que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre isso aqui, assim, ó. Deixa aqui minha cola. Hoje a gente vai falar sobre os 5 maiores problemas que deixam as pessoas com ansiedade, tá? Vamos lá. Geralmente, como é que funciona um tratamento? Vamos lá, desde o princípio. Um tratamento para ansiedade vai ter que trabalhar suas emoções, tá? Suas emoções. Se não trabalhar suas emoções, não vai funcionar, tá bom? Não vai. Sinto muito te dizer, mas se ele não trabalhar suas emoções, você vai ficar ansioso aí o resto da vida. Por que que isso vai acontecer? Porque a sua ansiedade tem uma origem no medo. Quando o medo domina o seu corpo, porque ele ficou muito elevado, você vai ficar ansioso. E aí já era. Aí vira uma bagunça, tá? Então o tratamento eficiente ele vai ter que trabalhar as suas emoções. E o medo é um ponto importantíssimo que precisa ser trabalhado, tá? E aí, com a minha experiência, eu comecei a observar que existiam alguns pontos que se repetiam na vida das pessoas, tá? Algumas coisas que apareciam assim de forma muito comum, aparecia para uma, duas, três, quatro, 10, 15 pessoas. Então eu montei 5, trouxe 5 das mais comuns. Das mais comuns. Pode ter outras? Pode, tá? Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Mas eu quero trazer as 5 mais comuns para vocês. E para a gente poder falar um pouco mais sobre elas e como resolver tudo isso aqui hoje. Tá bom? Só para vocês saberem quais são as 5 que nós vamos falar aqui hoje. Primeira delas que a gente vai falar aqui são erros do passado. Coisas que aconteceram lá atrás. As coisas quando não deram certo na nossa vida. E a gente fica carregando aquele fardo por muito tempo. Esse é o primeiro ponto dele. Segundo ponto, problemas financeiros, tá? Falta de dinheiro, sabe quando o desemprego bate, a crise chega, você precisa trabalhar e não consegue, a ansiedade está lá te maltratando nessa época aí. Depois a gente tem o quê? Medo da morte, ó. Também, as pessoas morrem de medo de morrer, né? Elas morrem de medo de morrer, olha que estranho isso. Término de relacionamento é o outro também. As pessoas não querem perder o relacionamento que já tem. Às vezes o relacionamento é uma droga, a pessoa está sofrendo, mas ela não quer perder o relacionamento que tem. E o último, medo de doenças. Doenças. Coronavírus, câncer, diabetes, pressão alta, por aí vai. Doenças de monte. Pode escolher qualquer uma aí. Você vai encontrar uma infinidade de gente morrendo de medo de qualquer doença aí, tá? Galera, vamos começar aqui, ó. Erros do passado, tá? A pessoa que é ansiosa, ela tem a mania de achar, e o costume, o hábito de achar erradamente que ela conhece tudo o que vai acontecer daqui pra frente, tá? É incrível, ela sabe tudo o que vai acontecer. Essa semana uma mulher falou pra mim assim, olha, eu fico prevendo o futuro e eu só não consegui prever até agora o resultado da Mega Sena. Ela estava falando exatamente isso pra mim, que ela ficava prevendo o futuro, mas ela não conseguia saber só o número da Mega Sena. O resto ela já sabia de tudo. Ela sabia tudo que ia dar errado, tudo que ia dar errado. E ela ficava assim, sabe? Olha, não vou fazer isso porque vai dar errado desse jeito. Isso aqui não dá certo porque lá atrás aconteceu isso de errado na minha vida. Quando eu tentei fazer isso, tal coisa aconteceu, então eu nunca mais tentei. Erros do passado.
É justamente por erros do passado que as pessoas, às vezes, elas se limitam. Elas não dão o próximo passo. Elas não dão passos importantes. Quer ver um exemplo assim, ó, que acontece muito, mas muito mesmo? A gente vai falar de relacionamento melhor ali na frente, tá? Mas vamos lá. A pessoa tem um namorado, uma esposa, uma noiva, tanto faz. Ela tem um relacionamento. De repente, por algum motivo, aquele relacionamento acaba, tá? E aí ela não consegue dar um próximo passo, que é se envolver num próximo relacionamento. Porque ela acredita que tudo de ruim que ela já vivenciou no passado vai acontecer de novo. Brigas, discussões, talvez traição e mais um monte de coisa. Erros do passado, coisas que aconteceram, tá? O que mais? A pessoa trabalha, né? Vamos lá, a pessoa trabalha numa multinacional, tem 2.000 pessoas lá na empresa dela. E no meio dessas 2.000 pessoas, um dia que ela estava trabalhando, ela tinha, sei lá, 20 anos de idade, ela passou por um corte na empresa. E ali demitiram 500 pessoas e o nome dela estava no meio. Aí beleza, o tempo passou, ela arrumou um outro emprego e hoje ela está com 40 anos. E aos 40 anos ela está numa nova empresa. Essa empresa que ela está agora tem 1.000 funcionários e eles anunciam um corte. E essa pessoa já começa a ficar desesperada, porque ela já começa a acreditar que uma vez ela foi demitida num corte de funcionários e agora ela vai ser de novo. Ela já começa a acreditar nisso, tá? Outra coisa, coisas que não dão certo. A pessoa tentou empreender um negócio, deu errado e ela não dá o próximo passo de tentar de novo empreender, tá? Pode ser que ela esteja certa, que ela seja um péssimo empreendedor, mas às vezes ela está sendo limitada pela própria ansiedade, tá? Erros do passado, erros diversos, erros às vezes de perdoar alguém, por exemplo, você perdoou um tio seu e aquele tio seu pisou na bola de novo, cunhado, irmão, amigo, e ele pisou na bola de novo. Erros do passado. E a pessoa não quer porque uma vez ela perdoou e não deu certo. A pessoa não confia porque um dia ela deixou para confiar em alguém e alguém não correspondeu. Seja no trabalho, nas coisas do dia a dia, não correspondeu. Errado, tá? Não culpa. Quanto você carregar erros do passado, você vai estar carregando um fardo gigante. E fica carregando um fardo gigante nas costas para você ver o tamanho do cansaço que você vai ficar. Você vai ver o tamanho do problema que você vai ficar carregando. Então, erros do passado foram feitos para serem deixados no passado. Traz com você os aprendizados. Essa é a grande sacada. Traz com você os aprendizados. O que você aprendeu com aquilo que não deu certo? O que você aprendeu com aquilo que deu certo? Traz com você esse tipo de coisa. Isso é importante. Tá legal? E essa é só a parte de erros do passado. Beleza? Vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? Problemas financeiros. Problemas financeiros. Olha, chegou uma pandemia aí e, putz, salário agora, desemprego, olha, tá fechando tudo lá no centro, tá fechando um monte de coisa lá, tá fechando loja, tá fechando supermercado. Você ficou sabendo quem que fechou? Nossa, fechou a padaria ali do lado da esquina, fazia 20 anos que ela existia e ela fechou agora na pandemia. Tá ruim para todo mundo. Tá ruim para todo mundo. E olha, digo mais, hein? Estão falando que ano que vem vai ser pior ainda. Já ouviu esse tipo de coisa? Já ouviu? Já ouviu gente ansiosa em época de eleição, então? Pior ainda, meu Deus do céu. Daqui a pouco a gente vai ter eleição, tá? Daqui a pouco vai entrar em eleição. E eu não gosto de política, mas para pessoa com ansiedade, ela vai acreditar que político tal não presta, o outro também não presta, e ninguém presta, e nossa, é uma bosta. Pode ser que nenhum preste. Mas se você ficar pensando nisso, você não vai votar em ninguém e o seu voto ele é muito importante, tá? O seu voto ele é muito importante, então seja consciente com quem você está votando. Até se você não for votar em ninguém, faça isso de forma consciente, tá bom? Consciente, sem pensar em direita, esquerda, cima, baixo, meio, tanto faz, azar. Sabe por quê?
Porque na sua vida, quem mais faz a diferença é você mesmo, não são os políticos. Então, pouco me importa a política. Problemas financeiros. Vamos voltar aqui pra gente não perder o que a gente tá falando. A pessoa, e é muito normal, tá? Às vezes, a gente está num emprego melhor, às vezes a gente está em um emprego pior. Tem meses em que a gente tem mais contas para pagar, tem meses que a gente tem menos contas para pagar, tá? Tem mês que a conta de luz vem mais cara. No inverno, por exemplo, a conta de luz vem mais cara do que no verão, tá? Porque no inverno você toma um banho mais quente, demora às vezes um pouco mais ali, então vem mais cara a conta de luz. Então, a parte financeira nossa, ela sempre varia. Tem mês que a gente gasta um pouco mais, tem mês que a gente gasta um pouco menos, tá? Mas varia. E qual que é a grande sacada aqui? A grande sacada é a seguinte: as pessoas, quando pegam qualquer probleminha financeiro, aquilo lá às vezes para ela é o fim do mundo, tá? Eu conheço um homem que, olha para vocês verem, ele acreditava que todos os meses ele precisava guardar dinheiro na poupança dele, tá? Ele tinha uma poupança no banco e ele acreditava que todos os meses ele precisava guardar dinheiro ali naquela poupança. Se ele não guardasse, era o fim do mundo. Ele passava um mês preocupado, sem dormir direito, sem... Nossa, a cabeça dele ficava um turbilhão de pensamentos bagunçados, tá? E em nenhum momento ele ficou devendo. Em nenhum momento ele precisou nem mesmo tirar o dinheiro que ele tinha guardado. Ele só não conseguiu guardar dinheiro. Foi só isso que aconteceu. Mas a ansiedade dele subia e disparava de uma tal maneira que ele ficava mal. Ele ficava mal. Agora imagina se ele perde o emprego. Ah não, espera, essa pessoa tem um comércio. É pior ainda. Você já pensou se ele tivesse perdido o emprego, né? Mas ele tem um negócio próprio. E imagina se o negócio dele fale. É uma pessoa que já não consegue lidar com um mês de um pouco mais de dificuldade financeira. O que acontece se essa pessoa falir? Aí ele vai ter um sério problema com erros do passado e também com a parte financeira. Mas eu não quero que você saia daqui do jeito que você veio. Então eu vou levar você para uma parte bem importante aqui, tá? Custos. Custos de vida, tá? Vamos lá. Custos. Gestão financeira. Rápido aqui, pra gente não tomar tempo, porque eu quero tratar a ansiedade de vocês, tá? Mas eu vou entregar para vocês uma ferramenta aqui já também. Tem um monte de aplicativos, você consegue baixar no seu próprio celular. Você consegue ir ali anotando os gastos que você teve e com o que foi. Por exemplo, gastei com carro, gastei com combustível, gastei com alimentação, gastei com médico. Você consegue ir anotando e aí no final do mês você sabe aonde você está desperdiçando o seu dinheiro. Desperdiçando mesmo, tá? É bem essa palavra mesmo. Porque no final do mês você vai ver que você está gastando mais dinheiro com coisas que não são importantes para você e deixando coisas que são importantes de lado. Quer ver um grande exemplo? Tem pessoas que gastam mais, às vezes, com um churrasco, um presente para alguém, que às vezes ela nem dá tanta importância. Tem pessoas que gastam, às vezes, com lanchinhos pela rua, tipo, tá passando na frente de uma lanchonete, come uma coxinha, come uma pipoca na rua, do que às vezes gastar com coisas importantes para ela. Que às vezes era estudo, às vezes era uma viagem, às vezes era programar um passeio em família, às vezes era cuidar da própria saúde, buscar um médico, um profissional. Gente, são coisas ali, tá bom? Isso aí são probleminhas financeiros. Pega um aplicativo desse e faz as continhas para vocês verem. Vocês vão ver que, olha, estudos estatísticos falam que mais ou menos, se você não controla o seu salário, você pode estar perdendo até 30% dele, tá? Se a gente pensar que a pessoa ganha R$1.000, ela pode estar jogando R$300 fora e ela nem tem noção disso, tá? Nem sabe de onde que foi. Então cuidado aí, tá bom? Mas a parte financeira, cuidado, tá? Cuidado. O que vocês podem fazer com a parte financeira de vocês? Guardem um pouco todos os meses, tá? Aprendam a poupar, investir, ter mais de uma fonte de renda. Tudo isso aqui é muito importante, tá? Se vocês tiverem aí dinheiro para vocês
ficarem desempregados por um ano, vocês não vão ter esse problema de ficar com ansiedade, porque em um ano você vai conseguir um novo emprego, tá bom? Mas você vai precisar se programar e se preparar para você ter esse dinheiro guardado aí com você, tá legal? É um esforço diário, beleza? Dificuldades financeiras. Geralmente as pessoas com ansiedade por causa de dificuldades financeiras, quando a gente vai encontrar a origem, lá atrás, na infância, na adolescência, às vezes ela passou por dificuldades financeiras, tá? Às vezes na casa dela não tinha muitas facilidades. A mãe precisava trabalhar, o pai também, trabalhava dia e noite para poder pagar as contas. Às vezes essa pessoa queria muito fazer algo, por exemplo, fazer um passeio, fazer uma viagem, nunca teve uma oportunidade. Então hoje, lidar com essa dificuldade financeira, às vezes para ela é desgastante. E ali vem a ansiedade, tá bom? Isso aí é um sério problema, tá? Cuidado, aprendam a lidar com dinheiro, tá? Isso é muito sério, tá? No Brasil, ninguém ensina. Dificilmente um pai ensina um filho a lidar com dinheiro, tá? Se você é um pai ou uma mãe, ensina seu filho a lidar com dinheiro, porque, bom, você trabalha, sabe que dinheiro é importante. Tem a sua importância. Você usa ele para comer, pagar suas contas e tudo mais. Então ele tem a sua importância. Então ensinem eles, tá? E aprendam também para que vocês também possam usar melhor o dinheiro que vocês ganham, tá bem? Vamos lá. Medo da morte. Esse aqui é um dos campeões aqui. Medo da morte. Vamos lá. Vocês conhecem o Mário Sérgio Cortella? Mário Sérgio Cortella, ele é um palestrante aqui no Brasil. Ele é, se eu não me engano, a formação dele, ele é professor de filosofia, mas ele dá aula na faculdade. Ele é espetacular, tá? Ele já é meio senhor, tem umas barbonas assim, meio gordinho. Tá sempre de terno, aparecendo em programas de televisão, dando palestras. Ele é fenomenal, ele é muito bom. Eu acompanho muito ele. E uma das coisas que ele disse, e faz muito sentido, é a seguinte. Ele disse que uma das certezas que existem na vida de todas as pessoas é que a morte um dia vai chegar. Por bem ou por mal, mais cedo ou mais tarde alguém morre. Tá? Então não tem como você escapar da morte. Talvez você escape hoje, amanhã e depois de amanhã. Mas um dia as pessoas morrem. Tem pessoas que morrem aos 20 anos de idade. Tem pessoas que morrem aos 80. Tem outros que passam dos 100 anos. Mas a morte é uma realidade na vida das pessoas. Então, uma das coisas que ele fala e que são muito importantes é o seguinte. Você pode morrer fisicamente. Fisicamente. Seu coração parou de bater, seu cérebro parou de funcionar, você morreu. Veio a óbito. Vamos precisar enterrar. Por outro lado, você também pode ter uma morte diária. Sabe quando você abandona seus sonhos, seu propósito de vida, suas intenções, aquelas coisas que você quer fazer e que só você pode fazer, que só você tem capacidade? Sabe quando você começa a dizer não para você mesmo, para suas próprias vontades, para aquilo que você precisa fazer, para aquelas coisas que às vezes estão te machucando e você sabe o que precisa fazer para solucionar, mas não faz? Quando você fica dizendo não, quando você para de viver, quando você abandona o prazer mesmo pela vida, por, sei lá, se conectar, conversar com pai, mãe, avó, tio, vizinho, algo simples assim, você está morrendo dia após dia. E para essa morte, ela pode acontecer aos 25 anos, ela pode acontecer aos 30, ela pode acontecer aos 80. E sabe o que é pior? A pessoa morre, mas ela continua sentindo dor. Então presta atenção. Toma cuidado com essa morte que acontece no seu dia enquanto você está vivo. Tá? Enquanto você está vivo. Porque essa morte ela vai te fazer mal. Ela vai te fazer mal. Cuidado. Tá? Gente, vocês estão chegando aí. Eu estou vendo as mensagens que vocês estão mandando. Tá? Obrigado. Eu estou vendo que vocês estão participando. Tá? Mas às vezes eu não consigo ler todas aqui. Gente,
Olha só. E para aquela pessoa que vai morrer mesmo? E para aquela pessoa que vai morrer? Tá? Vamos pegar aqui um exemplo, tá? Pensa numa pessoa que ela recebeu um laudo médico, um médico falou para ela assim, olha, você vai ter aí mais 6 meses de vida no máximo. 6 meses. Pior ainda, a pessoa fala assim, ó, talvez você tenha 15 dias de vida. O que você acha que essa pessoa ia fazer em 15 dias? Pensa no seu caso. Se você recebe uma notícia dessa, você tem 15 dias de vida. Só que é o seguinte, você vai poder fazer qualquer coisa que você quiser nesses 15 dias. Faça tudo o que você quiser. O que você faria? Você ia para sua casa. Você ia ficar lá no seu quarto, chorando no travesseiro. Pensando que daqui 14, 13, 12 dias você ia morrer? Ou você ia ficar pensando que você queria fazer, realizar todos os seus sonhos que você não conseguiu em, sei lá, 20, 30, 40 anos da sua vida, você ia querer realizar em 15 dias? Eu ia querer fazer tudo em 15 dias. Eu ia querer. E se eu pudesse te dar um conselho, e somente se eu pudesse te dar um conselho, eu te diria para você fazer tudo o que você pudesse. Porque como disse o Cortella, Mário Sérgio Cortella, a morte é um fato. Mais cedo ou mais tarde ela vai chegar na nossa vida. Só que você pode sair de uma existência pequena, uma existência que viveu assim, sabe, só para você, e começar a viver para fazer a diferença, para fazer as coisas grandes. Sabe aquela pessoa que já morreu, mas que deixa saudade? Sabe aquela pessoa? Seja essa pessoa que deixa saudade. Aquela pessoa que é bem recebida. Aquela pessoa que quando chega assim, ela traz uma energia boa. Aquela pessoa que as pessoas têm prazer de estar perto. Aquelas pessoas que são bem-vindas em onde elas estão. Isso vai fazer a diferença. Isso vai fazer a diferença. Qual é o erro? A pessoa com ansiedade, ela fica pensando e querendo fugir tanto da morte que ela morre mentalmente. Ela não consegue fazer mais nada. Esse é o problema. Esse é o problema. Porque ela deixa de fazer o que ela quer e o que ela precisa. Começa a fazer o que você quer e o que você precisa. Daqui a pouco, a partir das 10 da noite, quando isso aqui acabar, coloca a mão na massa por você mesmo. Coloca. Você vai ver a sua vida, ela vai transformar. Ela vai começar a se transformar. Tá? Vai viver a sua vida. Essa é a mensagem do momento. Vai viver a sua vida. Não tem outra pessoa que vai conseguir viver a sua vida. A vida é sua, é você que precisa viver. Tá? Abandona esse medo de morte. Não faz sentido nenhum. Tá bom? Não faz sentido nenhum. Digo mais, tá? E faço aqui até um pequeno parênteses aqui. Às vezes chegam até mim pessoas que têm filhos, por exemplo. E as pessoas às vezes falam assim, mas eu não sei o que será dos meus filhos se eu morrer. Se você ficar com medo da morte, você não vai ensinar aos seus filhos o que eles precisam saber para o dia em que você não estiver presente. Então, vá viver, vá passar a sua experiência de vida para outras pessoas. Eu sei que você já viveu muita coisa e que você tem uma história maravilhosa e ela pode ser compartilhada. Você tem muita coisa para ensinar. Muita coisa. Ou você nunca deu um conselho para ninguém. Eu tenho certeza que você alguma vez já deu um conselho para alguém. E esses conselhos são a sua experiência, fazendo a diferença na vida de outra pessoa. É isso. Gente, término de relacionamento. Aqui o bicho pega. Aqui o bicho pega. Por que o bicho pega? Porque as pessoas... Acontecem dois casos ali um pouquinho distintos aí. O primeiro caso, a pessoa tem medo do final do relacionamento dela porque ela acredita que aquele é o melhor relacionamento do mundo. E tudo bem dela acreditar nisso, tá?
Eu quero que você acredite que o seu relacionamento é bom. Isso faz muito bem. Mas às vezes o seu relacionamento ele não está indo muito bem. Por exemplo, tem mulheres que são violentadas em casa. Tem mulheres que apanham do marido. E não tem coragem, às vezes, de buscar ajuda, socorro. Não tem coragem, às vezes, de sair fora desse relacionamento. E aí, ela vai morrendo. Lembra da morte? Ela vai morrendo dia após dia. Ficando cada vez pior. E aí, às vezes, essa pessoa ainda tem um pouco de ansiedade. O que deixa, às vezes, pior ainda. Porque lembra que a pessoa com ansiedade, ela tem o costume de prever o futuro? Ela tem o costume de prever o futuro. E aí ela começa a prever o futuro dela. O que será de mim sem meu marido? Oh, meu Deus, o que será de mim? O que eu vou fazer, onde eu vou morar e meus filhos? E o que aquele infeliz do meu marido vai fazer? Aquele infeliz que só me bate, só me faz mal, só me traz choro, dor. Como é que vai ser isso? E aí a pessoa entra em uma bagunça tão grande ali, misturada com a ansiedade, mistura tudo numa bagunça só, que o relacionamento dela fica horrível, fica péssimo, tá? É isso que acontece. Então cuidado, cuidado, tá? Existem relacionamentos que eles precisam ter um fim, no momento certo. Avalie, você vai saber se é o momento certo ou não. Você vai saber, tá? Não sou eu que vou saber. Não é a sua amiga, não é ninguém. Você vai saber. Você conhece os seus limites, tá? Respeite esses limites. Respeite o seu próprio valor. Respeite o seu próprio valor. Se eu não me engano, foi na semana passada. Foi na semana passada que eu perguntei por quanto que você venderia a sua vida. Foi o que eu perguntei? Eu não lembro mais. Mas eu vou perguntar para você aqui. Se você fosse vender a sua vida, por quanto que você venderia? Se você fosse vender a sua vida, por quanto que você venderia? Ah, Everton, nossa, eu ia vender, nossa, ia ser caro, viu? Você não ia ter dinheiro, não. Nossa, não ia ter dinheiro nenhum. Dinheiro nenhum. Vida, ó, minha vida não tem valor, não. Vixe, ó, se o cara vier me dar 1 milhão de dólares aí, eu vou falar pra ele que é pouco. Porque a minha vida não tem valor, não. Tá bom, legal. Concordo. Belo pensamento. Aí quando você vai investigar mais a fundo, você pega a pessoa num relacionamento abusivo, aonde o marido dela dá pra ela R$ 300 por mês para que ela possa fazer as coisas dela, para que ela possa passear. Desde que no final de semana ela esteja com ela. Prazer, sua vida acaba de valer R$ 300. R$ 300. Existem casos piores ainda. Onde a mulher está com o marido por causa de que ela tem uma casa, tem um teto. Mas às vezes ela nem pensa que ela é capaz de mudar de vida, sair daquele negócio que está horrível, construir uma vida própria, às vezes até mesmo recomeçar a vida a partir da casa dos pais. Tá? Cuidado. Cuidado com quanto que você vale, tá? Porque esse valor não sou eu que vou dar, é você que vai dar. Quando você der um valor para você, faz ele valer. Faz ele valer. Não adianta nada você pegar e falar para mim assim, ah, minha vida vale 10 milhões. Tá bom? Então faz valer 10 milhões a sua vida. Faz sua vida valer 10 milhões. Se comporte dentro do seu relacionamento como uma pessoa que vale 10 milhões. Tá? Mulheres que são violentadas, que sofrem, elas não estão fazendo valer o valor delas. Tá? Sinto muito, mas elas precisam melhorar o valor próprio delas aqui dentro. Dentro delas mesmo. Tá? E o segundo caso, as pessoas que não querem terminar um relacionamento porque elas não acreditam que existam, que elas vão ser capazes de seguir a vida. Ser capaz de seguir a vida. Pessoas que passam tanto tempo grudada, tanto tempo junto às vezes com
naquele relacionamento, que ela não consegue ver um novo horizonte. Essas pessoas, elas com o tempo, elas vêm até aqui e elas falam o seguinte assim, olha, eu estou muito ansiosa e eu não consigo saber o que vai ser da minha vida. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu só consigo pensar coisa ruim. A minha vida era boa até que meu relacionamento acabou. E às vezes agora eu penso até mesmo em outras coisas, coisas ruins. Aproveitando o Setembro Amarelo, às vezes a pessoa fala assim, eu penso até em suicídio. Tá? Lembra do valor? O valor tá baixo. Cuidado com o relacionamento, tá legal? Cuidado. Tá? Cuidado com a ansiedade. Saiba distinguir quando é que a ansiedade está falando, quando é que são seus pensamentos. Bom, galerinha, medo de doença, esse aqui existe muito, mas muito forte na vida de muita gente. Por quê? É muito normal você pegar na sua família e existir um histórico de doença na sua família. Ah, porque um tio tem diabetes. Ah, porque um avô morreu de infarto. Porque não sei quem teve um derrame, um AVC. Ah, porque não sei quem na minha família teve um problema assim, assim. Ah, não sei quem na minha família pegou um câncer. Ah, olha, porque aqui no bairro, não sei quem. Ah, o vizinho lá do 77 pegou Covid. Medo de doença. Tá? Doenças são reais, sempre existiram. Elas não começaram a existir agora na pandemia. Elas não começaram a existir quando você nasceu. As doenças, elas sempre existiram. Tá bom? Sempre. E eu vou trazer para vocês aqui, eu vou dar uma pesquisada aqui no gráfico da minha cidade, tá? Para quem não sabe, eu moro em Taubaté. Aqui na minha cidade a gente teve 3.000 casos de coronavírus. E desses 3.000, 98 pessoas morreram, tá? São 98 vidas. E eu me sinto mal porque 98 pessoas morreram. Mas vocês conseguem perceber que 2.900 pessoas tá tudo bem? Em 2.900 pessoas tá tudo certo? Não tem problema nenhum? Elas foram tratadas, estão bem, estão vivendo? Tem solução. Se o seu problema é coronavírus, tem solução. Tem tratamento. Tá? Eu me recordo de uma pessoa que me procurou, ela mandou umas mensagens para mim pelo direct. Foi mais ou menos no começo da semana passada, tá? Vou contar um pouco da história dela só para vocês verem. O marido dela pegou o coronavírus, tá? E aí, o que ela fez? O marido dela precisou ficar de quarentena em casa. E aí ele passou 15 dias isolado num quarto lá, que ele só saía para tomar banho e ela passava comida pela janela o mais rápido possível sem se aproximar dele. Deixou ele 15 dias lá trancado no quarto. E ela ficou trancada no outro quarto. Porque ela estava com muito medo. Quando ela me mandava mensagem, a ansiedade dela estava assim, ó. Mas pra cima do limite é pouco. Tava muito alta mesmo a ansiedade dela. E ela me falava o seguinte, eu tenho medo. Eu tenho medo de pegar isso aqui porque posso morrer, porque pode acontecer alguma coisa. E aí eu falava pra ela assim, mas o seu marido pegou coronavírus mesmo? E ela falava, pegou. E eu falava, como é que você sabe? Ah, porque ele fez o exame e deu positivo. Aí eu perguntava pra ela assim, mas e o sintoma? Ele tem algum sintoma? Aí ela falava pra mim assim, não tem. E eu falava pra ela assim, se ele não tivesse feito o exame, ele poderia ter coronavírus e você nem ficar sabendo. E ia seguir a vida normalmente. Não faz sentido ficar com medo. Só porque você sabe disso, você tá com medo. E aí, beleza. Aí passou lá o período de quarentena e o marido dela voltou a proximidade com ela. E 2 dias depois que ele voltou, que os dois começaram a dormir de novo no mesmo quarto,
ela começou a sentir alguns sintomas. Ela sentiu um pouco de febre e ela começou a sentir alguma coisa. Ela ficou desesperada. A primeira coisa que ela fez, ela entrou no Google e pesquisou mais uma vez, ela já tinha pesquisado 1000 vezes, ela pesquisou mais uma vez todos os sintomas da doença. E daí eu te faço um alerta muito grande. Pessoas com ansiedade reproduzem no seu corpo facilmente sintomas de doença, tá? Reproduz fácil no seu corpo. E aí ela começou a sentir no corpo sintomas de doença. Por exemplo, ela disse que não estava sentindo o cheiro fácil das coisas. E aí eu perguntava para ela assim, mas quando foi a última vez que você sentiu o cheiro fácil das coisas? E ela, não me lembro, mas eu não estou sentindo agora. E ela se mantinha ansiosa. E aí ela foi, depois de muita orientação e muita coisa, ela decidiu fazer o exame. Quando ela fez o exame, deu resultado negativo. E olha que interessante. Quando o resultado saiu e deu negativo, todos os sintomas que ela acreditava ter sumiram. Ela voltou a sentir gosto, ela voltou a sentir cheiro. Ela voltou a respirar melhor. Coisa que ela não estava e eu dizia que era por causa da ansiedade. Consegue perceber? A pessoa pode reproduzir sintomas no corpo. A ansiedade, ela... Não vou te dizer em todos os casos que o culpado é a ansiedade, porque isso está no seu cérebro, você pode fazer isso. Mas o que eu te digo é algo diferente hoje. O que eu te digo é para você tomar cuidado, tá? Tomar cuidado mesmo. Tome precauções, seja com coronavírus, seja com a sua alimentação para você não desenvolver uma diabetes, por exemplo. Tome cuidados para que você não pegue um resfriado, não pegue uma gripe. Tome cuidado com o que você come para você não ter uma má digestão. Tome cuidado com os seus níveis de estresse que pode gerar dor no estômago. Tome cuidado com o seu sono que pode trazer outros problemas para você, outras complicações. Tome vários cuidados com a sua saúde. Sim, cuide da sua saúde, ela é muito importante. Lembra que a sua vida vale muito? Vale muito a sua vida. Mas apenas perceba aqui que o medo da doença não faz sentido. Existe tratamento para praticamente todas as doenças. Para praticamente todas. Tá? E quando não existe tratamento, tenha certeza, existem pessoas pesquisando. Existem pessoas estudando. Tá? E você vai melhorar. Não faz sentido você parar a sua vida e travar completamente a sua vida porque você está com medo de uma doença. Não faz sentido. Quer ver um exemplo bem clássico? Vocês sabem por que o coronavírus é uma pandemia? É porque tem no mundo inteiro. Todo mundo pegou o coronavírus. Né? Ele está espalhado por todo o planeta. Né? Seja aqui, seja lá no Japão, seja na Europa, seja na África, seja na Ásia, tanto faz. Existe a possibilidade dele estar em todo o mundo. Existem outras pandemias também pelo mundo, tá? Existem também. Sabia dessa? Sabia que a AIDS é uma pandemia? A AIDS é uma pandemia. Sabia dessa? Não, né? Qual a prevenção? AIDS tem tratamento? Tem. Ainda não resolve 100%, mas já ajuda. Existe prevenção? Muito. Principalmente o uso de preservativo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos anos faz que a AIDS está aí de pandemia no mundo, espalhado aí no mundo? Isso aí tá desde antes de eu nascer. Deve ter aí uns 40 anos mais ou menos, ou mais. Não tenho ideia de quando começou. Talvez tenha a sua idade. Sabia que a gripe é uma pandemia? Também existe no mundo inteiro? E você está vivendo bem, mesmo sabendo que pode pegar uma gripe. As pessoas pararam de ter filhos, apesar da pandemia da AIDS? Não. Não, a resposta é não. Existem muitas pessoas que continuam tendo filhos.
Ah, mas pode fazer um exame para ver se a pessoa tem AIDS ou não, tá? Mas quantas pessoas fazem o exame? E quantas pessoas acabam engravidando aí, às vezes, sem estar esperando, tá? Então existem outras pandemias. Não faz sentido nenhum você ficar limitado à pandemia de coronavírus. Viva a sua vida. Viva a sua vida. Viver a sua vida não é para todo mundo. É só para quem quer. Quem não quer, sofre. É assim que funciona. Quem vive a própria vida, vive. Quem não vive, sofre. Porque a sua vida foi feita para se viver. Tá? Sua vida foi feita para que você viva. Tá bom? Aproveitando que eu ainda tenho um tempinho aqui, tô olhando aqui no relógio para mim não me perder. Eu vou trazer para vocês 3 coisas para vocês usarem, usem com consciência, sejam inteligentes, vocês já são inteligentes. Aprendam aqui e usem na vida de vocês, tá bom? Existem 3 filtros no seu cérebro. Sabe o que é um filtro? É aquele negócio que não deixa passar sujeira. Filtro de água, por exemplo. Você vai lá e pega a água do filtro para você não pegar uma água toda suja. Existem 3 filtros no seu cérebro. 3 filtros, tá? Existem mais, tá? Existem 4, na verdade, mas eu vou falar de 3 aqui, tá? Porque esses 3 são os meus focos principais aqui hoje com vocês para me ensinar. O primeiro deles é a omissão. É a omissão. Sabe o que é uma omissão? É quando você não explica as coisas por completo. Ah, o que você fez ontem? Ah, ontem eu saí de casa, fui dar uma volta com meus amigos. Tá, onde você foi dar uma volta? Ah, fui dar uma volta por aí. Tá omitindo aonde foi, tá escondendo. Omissão é esconder, tá? Omissão é esconder. Depois eu explico para vocês aonde que isso se aplica na ansiedade, tá? Omissão é esconder. Esconder algum fato, esconder alguma coisa, esconder algum pensamento. Tá bom? Omissão. Existe a distorção. Existe a distorção. Sabe quando você fala pra pessoa assim, olha, você tá bonitinha. E a pessoa fala assim, bonitinho é o feio mal arrumado. É uma distorção. Você tá falando que ela tá bonitinha. Você não falou que ela tá feia. Por que a gente não pode ter alguns níveis de beleza? O bonitinha, o bonita e o bonitona. Por que o bonitinha tem que ser feio? Fala pra mim. Isso é um exemplo de distorção. Talvez vocês vão se lembrar. Lembra na Praça é Nossa? Praça é Nossa, programa do SBT? E existe ali muito aquela velha que era surda. E aí você dizia uma coisa e ela entendia outra. A distorção acontece mais ou menos isso, tá? E você distorce muitas vezes as coisas sem perceber, tá? A gente distorce. Quer ver um grande exemplo? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Erros do passado. A pessoa passou por um erro do passado, a gente comentou lá, e aí alguém chega para ela e fala assim, não, mas pode fazer de novo, dessa vez vai dar certo. E aí a pessoa distorce tudo o que foi dito, e ao invés dela acreditar que vai dar certo, ela começa a pensar em problemas. Não, mas não vai por causa disso, disso, disso. Mas vai dar certo por quê? Mas vai dar certo baseado em quê? Por que você acredita? E ela já começa a distorcer tudo o vai dar certo. Tá? Distorção. Distorção. Quer ver outra distorção? Acabamos de falar aqui de doença. Coronavírus. É distorção. É distorção. Mais de 90% das pessoas na minha cidade, mais de 90%, tá? Mais de 90%. Mais de 90%? Caramba! Bem mais de 90% das pessoas da minha cidade estão bem. Tá? E cadê o motivo para o caos? Mas foi feita uma distorção
do tamanho do poder desse vírus. Ele pode ser muito poderoso? Pode. Mas ele ainda está sob controle. Só que estão distorcendo os fatos e fazendo você uma tempestade. Sabe quando acontece distorção? Quando você começa a pensar em coisas ruins que vão acontecer lá na frente, ó. Lembra aquele momentinho vidente? Onde a pessoa começa a pensar no futuro e nas coisas que vão acontecer, que vão dar errado? É esse o momento. É esse o momento. Tá? Isso é distorção. Isso é distorção. E a gente distorce às vezes as coisas, sem mesmo perceber. Tá legal? Então, hoje nós já falamos de omissão, distorção. Temos agora a generalização. Generalização é quando a gente fala assim: todo mundo é feio. Todas as pessoas do mundo são feias. Todos os homens não prestam. Todas as mulheres nasceram para cuidar do lar. Isso é uma verdade? Sério, isso é uma verdade? Todas as mulheres nasceram para cuidar da casa. Isso é uma verdade? Sério, não é. Não é, nunca foi. Isso é generalização. É quando a gente faz, por causa de uma coisa, a gente já imagina que todo o resto vai ser igual. Erros do passado. Lá atrás a pessoa perdoou alguém. E aí aquela pessoa que foi perdoada pisou na bola de novo. Falhou de novo com você. E aí você generaliza e fala assim: nunca mais vou perdoar ninguém, porque quando eu perdoo as pessoas pisam na bola de novo. E aí você fica carregando problemas na sua vida. Generalização. Isso é uma generalização. Isso é generalização. Tá? Término de relacionamento. Generalizando. Não, porque eu nunca vou ter outra chance igual a essa. Não, porque marido igual esse não existe. Não, porque é daqui para pior. Isso são exemplos de generalização. Então nós temos os três: omissão, distorção e generalização. Tá? E só para me finalizar aqui, eu vou convidar você que me ouviu aí, que me acompanhou. Você que me acompanhou, tá? Para você coloca isso em prática. E não precisa ficar analisando os outros, não. Que hora que eles estão generalizando. Que hora que eles estão distorcendo. Começa a prestar atenção aqui, ó, na sua cabeça. Que hora que você está generalizando. Que hora que você está distorcendo. E que horas que você está omitindo. Começa a falar assim: puta, acredito que eu generalizei aqui. Olha só. Eu estou pensando que não tem emprego. Não tem emprego, situação financeira difícil. Eu tô pensando, puta, não tem como arrumar emprego. Tá na pandemia. Mentira, acabei de ficar sabendo há 1 hora atrás que a mulher arrumou emprego. Paciente, arrumou emprego no meio da pandemia. Tá? E tá tudo certo, como é que eu vou falar que não tem emprego? Ah, não existe emprego bom. Lógico que existe. Você vai encontrar alguém que tá feliz no emprego. Tá? Omissões. Eu não tenho dinheiro. Não, você tem. Talvez você não tenha para fazer determinadas coisas. Talvez você não tenha dinheiro para ir viajar no feriado que vai vir agora, 7 de setembro. E aí você talvez não tenha dinheiro para comprar um presente para alguém, comprar uma roupa nova. Mas isso não significa que você não tem dinheiro. Mas entende como que você consegue omitir algumas coisas e daí você vai começar a acreditar naquilo que você omitiu? Aí você vai começar a acreditar que você não tem dinheiro realmente? E na verdade você tem, você só precisa aprender a administrar ele. Omissão. Isso é omissão. Tá? Isso é omissão. Sabe quando você está num relacionamento e você não fala para aquela pessoa que está lá com você: eu te amo? Eu te amo são 3 palavrinhas poderosas. Diz ela para algumas pessoas para você ver. Diz ela para algumas pessoas como as pessoas mais próximas. Irmãos, pai, mãe, o seu cônjuge, marido, mulher, tanto faz. Experimenta.
Experimenta dizer para elas. Você vai ver que diferença que faz. Não omita esse tipo de coisa, tá? E é uma omissão que você faz no seu dia a dia. Porque às vezes parece óbvio. Às vezes parece óbvio. Existe até uma frase bem errada aí que dizem que para bom entendedor, meia palavra basta. Mas a verdade não. O bom entendedor é aquele que entende tudo o que foi dito. Tudo o que foi dito. Se for dito incompleto, ele tem que entender incompleto. Se foi dito por completo, ele precisa entender por completo. Tá? Esse é o bom entendedor. É aquele que entende o que foi dito. Acabou. Todo o resto é achismo. Beleza? Então a gente teve aqui omissões, distorções e generalizações. Apliquem isso na vida de vocês. Apliquem com vocês primeiro e depois de uns 20 dias que você fizer isso com você, aí você experimenta fazer isso e vê as pessoas omitindo, distorcendo e generalizando. Vocês vão ver que as pessoas estão perdendo oportunidades. Vocês vão perceber isso fácil. Mas primeiro você precisa praticar com você, tá? Vocês vão perceber as pessoas perdendo oportunidades, fazendo coisas erradas por omissão, distorção e generalização. Beleza? Galera, ficou aqui vários passo a passo para vocês tratarem medo do passado, problemas financeiros, medo de morte, término de relacionamento e medo de doença. Tá? E vocês conseguem usar omissão, distorção e generalização em todos esses casos. Segue em frente. Aplica tudo. E se tiver dificuldade, me manda no direct que eu te ajudo. Eu te acompanho. Eu estou ensinando. Gente, alguém tem dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Coloca aí para mim. A gente tem aí uns 8 minutinhos aí. Se tiver dúvidas, tudo bem? Se não tiver, eu vou embora para mim tomar um banho e dormir. Mas caso alguém tenha dúvidas, eu vou ficar por aqui, tá bom? Que é importante tirar as dúvidas de vocês. Estar com vocês é muito importante. Eu já comentei e eu vou repetir isso um monte de vezes. Estar lado a lado com quem está em tratamento é essencial. Ou a gente acompanha ou a gente não acompanha. Um bom tratamento terapêutico vai ter a pessoa junto com você. Imagina a pessoa estar num momento de dificuldade e ela precisa sair e ir até um lugar que ela ainda não conhece, ela não sabe chegar onde ela precisa sozinha. Então é meu trabalho estar junto com você. É meu trabalho estar junto com você, te guiar por esse caminho, por essa trajetória. E eu quero estar junto. Te pego pelo braço e te levo junto comigo. É assim que eu entendo que funciona. Porque é muito fácil, muito cômodo eu ficar com vocês por 1 hora, quase 2 no máximo de tratamento. Daqui 2 dias você pode ter alguma dificuldade, você pode estar precisando de uma orientação. E eu te mando uma mensagem simples do tipo, faça isso, experimente aquilo. E você já vai ter um direcionamento, você já vai poder vencer esse obstáculo. É importante que eu esteja com você, lado a lado, durante todo o seu tratamento. E é por isso que eu faço isso. É por isso que eu tiro dúvidas. É por isso que eu respondo dúvidas. É por isso que quando as pessoas entram em contato comigo, eu respondo todo mundo. Tem gente que me manda mensagem lá no WhatsApp, tem gente que me manda mensagem no direct. Eu respondo para todo mundo. Às vezes eu não consigo responder na hora, mas eu respondo. Todos vocês. Tá bom? Galerinha, para quem participou, muito obrigado de coração mesmo. Eu fico muito feliz. E eu desejo que vocês fiquem bem. Tá bom? Desejo mesmo. Contem comigo quando o momento chegar. Quando vocês decidirem que a hora chegou, eu vou estar junto com vocês para a gente poder fazer esse tratamento aí. Tá bom? No momento certo. No seu momento. Tá? Um forte abraço para vocês. Durmam bem. Tenham uma ótima noite de sono. E uma ótima semana que a gente ainda só tá na quarta-feira. Um abraço para todo mundo e até mais. Tchau, tchau.